Versão brasileira. Desperta tu que dormes. Olá, terráqueos. Chegou a hora de você ouvir algumas verdades, apesar de eu ser o pai da mentira. Episódio 25. Apegados ao mundo. Neste vídeo, você verá o perigo de amar o mundo e tudo o que no mundo há, de como as pessoas estão tão apegadas nesse mundo que elas já não dão tanta importância para as duras consequências. Você verá Satanás narrando que assim como ele fez com que a mulher de Ló se apegasse a Sodoma e Gomorra, a ponto de não querer sair de lá, ela descumprindo uma ordem de Deus, de não olhar para trás, para assim sepultar aquele lugar da sua memória, para receber de Deus um lugar melhor e digno, preferiu Sodoma e Gomorra para sofrer a dura pena. E hoje, por várias vezes, a mesma cena se repete. Veja. Antes de começar, vai um alerta. Talvez você não encontre mais esse canal, e para isso não acontecer, se inscreva e ative o sininho para que você seja notificado quando o próximo vídeo for publicado. E se você quiser ter uma melhor experiência de assistir esse vídeo, eu te aconselho a você pôr um fone de ouvido. Você notará uma enorme diferença ao assistir este vídeo de uma forma mais intensa. Lá vem ele com esse blá blá blá. Vamos ao que interessa. Como é fácil manipular os corações humanos. Vocês, frágeis criaturas tão seduzidos pelas coisas deste mundo, se apegam ao que é passageiro e ilusório, sem perceber que estão se distanciando cada vez mais de algo muito maior. Eu sei bem disso, porque essa é a minha especialidade. Fazer com que vocês amem o que é efêmero e desprezem o que é eterno. Vocês sabem o que está escrito. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. 1 João 2,15. No entanto, o que vejo é uma humanidade completamente apaixonada por este mundo decadente. E sabem por quê? Porque eu lhes dou exatamente o que vocês querem. Ilusões. Ilusões de segurança, de sucesso, de felicidade. Ilusões de que tudo aqui é permanente e que vocês podem construir suas vidas sobre essas bases. Vocês estão tão apegados às suas posses, ao seu status, ao seu conforto, que já não se importam mais com as consequências. O que importa é o agora, não é mesmo? Eu os distraio com desejos materiais e promessas vazias, porque sei que, enquanto seus corações estiverem presos a essas coisas, estarão longe de Deus. Vocês até se lembram dele de vez em quando, mas, no fundo, o que desejam mesmo é desfrutar de tudo que o mundo tem a oferecer. Vejam só o exemplo clássico da mulher de Ló. Como ela é um exemplo perfeito daquilo que eu mais gosto de fazer. Ela estava em Sodoma, uma cidade cheia de prazeres mundanos, de excessos e de tudo aquilo que atrai vocês. Deus, em sua misericórdia, deu a ela e sua família uma oportunidade de escapar da destruição. Ele disse claramente: não olhem para trás. Mas o que ela fez? Ela olhou. Ela não conseguiu se desapegar de Sodoma. Aquela cidade pecaminosa havia capturado seu coração. Ela amava o que ali estava. Amava tanto que não conseguia seguir em frente. Não conseguia aceitar o plano de Deus para uma vida nova, longe daquele lugar condenado. No momento em que ela olhou para trás, foi consumida, transformada em uma estátua de sal. Por quê? Porque sua paixão por Sodoma foi maior do que o temor a Deus. Ela preferiu dar um passo atrás, desejando no coração algo que já havia sido condenado à destruição. E é assim que eu trabalho com cada um de vocês. Eu coloco diante de vocês Sodomas modernas. Riqueza, fama, prazeres sexuais, poder. Tudo que seus corações desejam, eu ofereço. Vocês pensam que estão no controle, mas sou eu quem os guia, fazendo-os pensar que podem ter o melhor dos dois mundos, viver no pecado e, ao mesmo tempo, garantir a salvação. Mas vocês não podem servir a dois senhores. Ou amam o mundo, ou amam a Deus. E na maioria das vezes, escolhem o mundo. Vocês estão sempre buscando mais,
mais dinheiro, mais fama, mais conforto. Estão tão cegos pelo brilho das coisas deste mundo que esquecem que tudo aqui é passageiro. E é justamente isso que eu quero. Que vocês continuem correndo atrás dessas coisas, porque enquanto fazem isso, estão se afastando cada vez mais de Deus. O que acontece quando vocês colocam suas esperanças no mundo? Vocês perdem a visão da eternidade. Vocês esquecem que a vida aqui é breve, que tudo que conquistam se desfaz com o tempo. Eu os mantenho ocupados demais para pensar na morte, na alma, no destino eterno. Eu crio distrações, redes sociais, entretenimento, preocupações cotidianas. Vocês estão sempre correndo, sempre buscando algo novo, algo que os satisfaça. Mas nada nunca os satisfaz de verdade, não é? Porque o mundo não pode preencher o vazio que existe dentro de vocês. Só Deus pode fazer isso. Mas eu me certifico de que vocês nunca olhem para ele. Vocês são como a mulher de Ló, que mesmo com a destruição iminente, não conseguiu se desvencilhar de sua amada Sodoma. O que vocês amam tanto no mundo que os impede de seguir o caminho de Deus? Eu sei a resposta. Vocês amam a si mesmos, amam o conforto, amam a ideia de que podem viver sem consequências eternas. E é exatamente isso que eu quero que continuem acreditando. Eu os faço pensar que vocês têm tempo. Ah, depois eu me volto para Deus, vocês dizem. Mas o tempo é meu aliado, porque quanto mais tempo vocês passam vivendo para este mundo, mais difícil é para vocês abandoná-lo. É como um vício, uma dependência que eu cultivo pacientemente. E, quando menos esperam, já estão tão enredados nas teias deste mundo que se torna quase impossível sair. Então, continuem amando o mundo. Continuem se apegando a ele. Continuem ignorando as advertências de Deus, como fez a mulher de Ló. No fim, vocês descobrirão que tudo o que construíram aqui não passava de fumaça, que tudo o que desejavam não tem valor algum diante da eternidade. E quando esse momento chegar, será tarde demais. Afinal, é isso que eu faço. Conduzo vocês suavemente para a perdição, sem que percebam. Ah, vocês humanos! Como me dão prazer em observar o caos que criam quando se afastam do Criador. Com toda a arrogância que possuem, acham que podem viver sem ele, sem seu toque de amor e justiça, como se o fôlego de vida não fosse dado por ele a cada amanhecer. E agora, neste momento que vocês chamam de apocalipse civilizatório, minha obra está florescendo. É um deleite ver como essa civilização, que excluiu Deus de suas vidas, abraçou de forma cega e entusiasta tudo o que o mundo tem a oferecer. Vocês não percebem, mas estão caminhando para o abismo. Tudo começa com uma simples rejeição. No início, é quase imperceptível. Um abandono da oração, uma negligência na busca pelo espiritual. Mas com o tempo, essa negligência se torna hostilidade. Vocês se afastam cada vez mais daquilo que é sagrado, até que, finalmente, Deus não tem mais espaço em suas vidas. Quando isso acontece, eu, Satanás, assumo o controle. E faço isso de forma sutil, como o ladrão que vem à noite sem ser percebido. Aos poucos, os valores eternos e divinos são substituídos por desejos e prazeres temporários, materiais e carnais. Ah, o mundo! O mundo é o meu playground. Tudo o que nele há, as riquezas, os prazeres, o poder, são iscas perfeitas para atrair suas almas. Vocês se tornam como marionetes, seguindo tudo aquilo que ofereço. Vocês vivem pela carne, não pelo espírito, exatamente como está escrito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o espírito, para as coisas do espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. Romanos 8, 5, 6. Mas vocês, obstinados, continuam preferindo a morte. A idolatria moderna é um dos meus maiores triunfos. Vocês não adoram mais a mim ou meus demônios de forma explícita. Isso seria óbvio demais. Não, agora vocês adoram o dinheiro, a fama, o sucesso. Vocês fazem sacrifícios diários em busca de uma ilusão de felicidade, uma satisfação que nunca chega.
O tempo dedicado ao consumo, ao entretenimento, ao prazer, é um tempo roubado da busca por Deus. E acreditem em mim, o preço que pagam por essa idolatria não é pequeno. Afinal, foi o próprio Jesus quem disse: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou há de dedicar-se a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Mateus 6:24. Vocês escolheram as riquezas, escolheram o mundo e rejeitaram Deus. E a perversidade, como ela se manifesta de formas tão elegantes hoje em dia. Vocês chamam o mal de bem e o bem de mal, exatamente como o profeta Isaías previu. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Isaías 5:20. A imoralidade, a luxúria, o egoísmo e a violência são celebrados como virtudes. As famílias se desintegram, os filhos se rebelam contra os pais, e tudo o que é natural e ordenado por Deus é rejeitado em nome da liberdade. Mas essa liberdade é apenas uma escravidão disfarçada. Vocês são escravos de suas paixões, do desejo insaciável de mais poder, mais prazer, mais controle. E isso, meus queridos, é exatamente o que quero. Os governos, as nações, as sociedades que uma vez proclamaram a fé em Deus agora se rendem ao secularismo. Criam leis que distorcem a verdade, que legalizam o que Deus abomina. Fazer um aborto? Aqui no Brasil ela não faz porque é proibido, quando na verdade deveria ser transformado numa questão de saúde pública e todo mundo ter direito e não ter vergonha. E tudo isso em nome do progresso. Como é doce observar essa queda. Eles pensam que estão avançando, mas estão apenas cavando suas próprias sepulturas. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Romanos 1:21-22. Vocês se tornaram loucos, e eu sou o arquiteto dessa loucura. E o fim? O fim está mais perto do que vocês imaginam. Vocês acham que a tecnologia, a ciência e a sabedoria humana são suficientes para salvar suas almas? Como vocês são ingênuos. Quando tudo ruir e ruirá, vocês perceberão tarde demais que o fundamento de suas vidas era feito de areia. Vocês rejeitaram a rocha, que é Cristo, e agora estão à mercê do meu poder. Quando as guerras, as pestes e a fome se intensificarem, como já estão começando a fazer, não haverá escapatória. Como está escrito, e haverá em vários lugares grandes terremotos, e fomes, e pestilências. Haverá também coisas espantosas, e grandes sinais do céu. Lucas 21:11. Sim, os sinais estão aí, mas vocês estão cegos para eles, distraídos com seus próprios prazeres e ambições. E então virá o juízo. Não se enganem, o dia do Senhor está próximo. E nesse dia, será tarde demais para arrependimento. Todos aqueles que se recusaram a seguir a verdade e preferiram acreditar nas mentiras que plantei em seus corações, serão condenados. Como Paulo alertou, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. 2 Tessalonicenses 2:10. Vocês rejeitaram o amor da verdade, rejeitaram o próprio Deus, e agora estão condenados a seguir o caminho da destruição. Como é satisfatório ver essa civilização se desmoronando. Essa civilização que uma vez proclamou o nome de Deus, mas agora abraça o mundo e todas as suas perversidades. Vocês construíram suas próprias prisões, e eu sou o carcereiro. O apocalipse civilizatório é inevitável, e vocês já escolheram o seu destino. Que continuem assim, afastando-se cada vez mais do Criador, porque no fim, tudo o que restará será o choro e o ranger de dentes. O Criador lhes deu a chance de salvação. Vocês a rejeitaram. Agora, aguardem o fim.
No fundo, cada um de vocês que estão apegados ao mundo tem uma partícula da mulher de Ló dentro de si. Vivem olhando para este mundo como se aqui fossem viver para sempre, desprezando a promessa daquele que para sempre pode fazê-los viver eternamente numa terra restaurada, sem morte, sem dor. Mas continuarei investindo no mundo para que vocês continuem olhando para as coisas daqui, pois só assim vocês estarão sob meu domínio. E ao contrário da mulher de Ló que olhou para trás, vocês olharão para o alto, vendo Cristo sobre as nuvens com os seus anjos. E aí será tarde demais para clamar por perdão, pois seus destinos foram traçados por suas próprias escolhas. E ao invés do paraíso, o inferno será sua pior herança. Para aqueles que não estiverem escritos no livro da vida, é claro. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. 1 Pedro 5:8. Eu tenho absoluta certeza que você tem o dom do discernimento e você sabe o que precisa ser feito depois de você ter assistido esse vídeo. Exatamente, compartilhar, ser corajoso e não se preocupar com o que vão achar, tudo isso são apenas fatos. E você não tem noção do preço que eu pago para produzir cada vídeo. Então faça o que tem que ser feito agora mesmo. Sua atitude está a um passo de alguns simples cliques. Compartilhe no seu Facebook, nos grupos de WhatsApp, para que através de você, essa mensagem penetre na alma de cada pessoa para fazê-las refletir sobre as obras que o diabo propaga para tragá-las para o inferno. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Antes, Deus enviou seu Filho para salvar todo aquele que nele crê. Nós somos os agentes de Cristo, cada um na sua função, cada um com sua parcela de responsabilidade. Até o próximo vídeo.